Boa noite, pessoal. Mais uma vez estou aqui para deixar mais uma palavra, mais uma reflexão. Quero saudar todos com uma boa noite, né, em primeiro lugar. E você que está aí assistindo esses vídeos, nos ajude a divulgar essas mensagens, nos ajude aí com o seu like, inscreva-se aí para você, toda vez você estar recebendo nossos vídeos quando eu postar. Você pode estar recebendo aí o alerta, né, dos vídeos. E essa noite, a reflexão que eu vou deixar aqui vai estar no livro de Gênesis. Um texto muito importante, que é sobre os nossos sentimentos, o que os nossos sentimentos podem levar a nós fazer coisas que é abominável aos olhos de Deus e muitas das vezes até mesmo aos olhos da sociedade. E eu quero falar sobre, lá no começo de todas as coisas, o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 4, quero deixar o versículo 9 e 10, até onde o Senhor tocar para mim estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Gênesis 4, a partir do versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lança da face da terra e da tua face. Me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que achasse pelo caminho. Somente até aqui, me chamou a atenção essa reflexão hoje, meditando nessa palavra agora há pouco, lá no meu serviço, deu uma pausinha lá e eu consegui estar meditando nessa palavra e achei interessante. Disse: eu vou chegar em casa, vou estar expondo, né, um vídeo sobre essa reflexão que tive, porque desde lá do começo de todas as coisas, o homem veio a cair em pecado por causa da desobediência. Todo mundo já escutou falar disso, todo mundo acredita que sabe dessa história, que lá no Jardim do Éden, a serpente usada por Satanás, ela conseguiu corromper a Eva, né, que comeu daquele fruto que o Senhor ordenou que eles não tocassem, e assim o homem adquiriu para si o pecado, e o Senhor castigou a serpente, castigou o homem, e até que chegou quando Eva teve Caim e Abel. E esse texto a qual lemos no capítulo 4 de Gênesis, que se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, vai falar sobre o nascimento de Caim e Abel. E no passar dos dias, Abel
trouxe, se foi ao Senhor para trazer a sua oferta a Deus. Abel, melhor sabendo, para que você entenda melhor, era pastor de ovelhas, e Caim, ele era lavrador na terra, né? Então, certo dia, eles foram até Jesus para prestar um sacrifício, né, a Deus. E o Senhor, ele agora ele vai rejeitar Caim, e vai rejeitar também o seu holocausto ali, a sua oferta. E ele vai aceitar a de Abel, vai aceitar Abel, e vai aceitar também a sua oferta. E isso vai gerar uma revolta em Caim. E eu disse que ia falar sobre os nossos sentimentos, e esse sentimento aqui, que a Bíblia está nos relatando, ele é um sentimento de uma pessoa que era ruim. Caim, ele tinha um coração ruim, né? Caim, ele se irritou por Deus não aceitar a sua oferta, mas se você meditar, você vai ver que Abel, ele pegou o melhor que tinha, ele foi lá ele pegou a sua primogenitude para oferecer em holocausto a Deus, pegou o melhor que tinha, ele pegou aquilo que ele tinha de melhor, ele não escolheu aquilo qualquer um, ele não saiu pegando, vou sacrificar isso aqui a Deus, não, ele escolheu o melhor que ele tinha, né? E Caim não, Caim já fez diferente, o Senhor, ele aceitou o oferecimento de Abel, a oferta de Abel. Isso gerou um ciúmes em Caim, isso gerou uma revolta em Caim, e ele veio certa feita chamar o seu irmão para ir ao campo. Os dois trabalhavam com o campo, né? Embora em profissões diferentes, mas estava ali no campo, Caim lavrando a terra ali, Abel cuidando das suas ovelhas, mas estavam no campo. Então Caim, ele vai chamar Abel agora para ir ao campo. Abel, ele foi sem saber do que Caim estava tramando. Para ele era só mais uma vez que estavam indo ali ao campo para trabalhar, né? Mas Caim, ele já estava planejando fazer o que fez, né? Que é o primeiro homicídio que existiu, né, na face da terra, que foi esse. Então, e assim aconteceu, foram para o campo, chegando lá, Caim, ele vai matar o seu irmão. E esse texto aqui vai nos mostrar que o ciúmes, ele é o maior pecado que existe entre o ser humano. Vou te provar que porque o ciúmes, ele acaba com o relacionamento, o ciúmes, ele acaba com a amizade, o ciúmes, ele acaba com a vida religiosa do ser humano. Hoje em dia, dentro das igrejas, o que você mais vê é um querendo ser mais que o outro, é um querendo se aparecer mais que o outro. Eu canto melhor que fulano, eu oro melhor que ciclano, eu prego melhor que Beltrano. Então, e isso vem acabando com tudo. O ciúmes, ele é um sentimento maligno, ele é um sentimento que não deve existir, porque acaba com tudo. O ciúmes acaba com tudo, onde há ciúmes, há brigas, onde há brigas, há agressões, e assim leva a acontecer isso que aconteceu lá no começo de todas as coisas, lá no começo de tudo. Nessa época que aconteceu esse acontecimento muito chato, né, vamos dizer, só existia 4 pessoas na Terra. Era Adão e Eva, Caim e Abel, não existia mais ninguém. Caim fez o que fez com seu irmão, e como posso dizer, queima de arquivo, não havia testemunhas. Tanto que você
deve ter prestado atenção na hora que estava lendo, o Senhor ele vai perguntar a Caim, cadê o irmão dele? Cadê Abel? Ah, mas o Senhor, ele é onipresente, ele é aquele que vê tudo, que ele está todo o tempo com os olhos sobre a humanidade. O Senhor, ele viu o que aconteceu, viu, mas o Senhor, ele perguntou a Caim para escutar de Caim alguma coisa, para escutar de Caim o que ele havia feito, mas Caim, ele vai agora falar com o Senhor que não sabe. Ele vai agora mentir, ele vai dizer que não sabe, e ele vai usar um termo até irônico para falar com Deus. Ele vai dizer para Deus agora, eu não sei, eu sou por acaso guardador do meu irmão? Para que você entenda melhor, ele vai falar com Deus, o meu irmão ele é grande, crescido, vacinado, como se diz hoje, né? Ele é dono de si, eu não tenho que saber dele, ele está por aí. E todo o pecado do homem, vou usar o termo, o verbo mais claro, toda a desgraça do ser humano veio da mentira, veio da desobediência, veio da corrupção. Desde lá do começo de todas as coisas, o homem ele veio desfazendo tudo que o Senhor fez. O Senhor, ele fez o homem santo, o Senhor fez o homem perfeito, o homem ele caiu por desobediência. Ah, a culpa é da serpente que tentou a Eva. Não, a culpa é de Eva, sim, porque o Senhor ordenou que não tocasse. O Senhor falou, de todas as árvores que tem no jardim, vocês podem comer, vocês fiquem à vontade, mas essa específica que está aqui, não toca. Talvez havia outras árvores do mesmo fruto daquela que estava ali no meio do jardim, mas o homem ele se corrompe fácil. O homem ele consegue se desviar fácil. Está em nós, está em nós seres humanos. Somos falhos, somos fracos, sim. Mas o Senhor, agora lá, quando Eva se tropeçou e caiu, o Senhor, ele veio no final da tarde, como sempre fazia, de costume, foi procurar Adão e Eva. O Senhor, ele viu quando Eva desobedeceu, ele viu. Mas o Senhor, ele chamou a Adão, a Eva. Aqui nesse texto que lemos, ele chamou a Caim para escutar da boca deles mesmo o que eles haviam feito, mas em todas as vezes que li, tanto Adão como Caim, eles vão caçar justificativa. Caim, ele vai se ironizar ali com Deus, que não é responsável pelo seu irmão, que não sabia, mas o Senhor, ele vê todas as coisas. Não tem como eu e você fugir da face do Senhor, não tem como. Porque ainda que você se esconde no lugar mais oculto que você consiga achar, os olhos do Senhor estão te vendo também. Não tem como fugir das vistas do nosso Deus. Não tem como se esconder dele. E lá no jardim ainda, o Senhor chamou Adão. Adão, ele veio já se justificando, jogando a culpa em cima de Deus, que a mulher que o Senhor me deu fez com que eu comesse do fruto. Eu comi. Em outras palavras, Adão, ele estava falando com Deus, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher que o Senhor me deu, não teria acontecido o que aconteceu. O homem, ele não consegue assumir o seu erro. O homem, ele não consegue olhar para dentro de si e ver, eu errei nisso. Sim, o homem, de forma geral, quando falo o homem, a mulher, o ser humano, em modo geral, ele tem uma facilidade muito ágil de
pegar coisas à volta dele para justificar o seu erro. O ser humano é mais fácil arrumar alguma coisa para justificar o teu erro do que assumir que errou, que assumir que falhou. E lá Adão colocou a culpa em cima de Deus e depois em cima da tua mulher. E aqui agora Caim ele vai conversar com Deus em ironias, né? Vai falar com Deus agora que quando Deus pergunta cadê Caim, não sou responsável pelo meu irmão, não sou guardador do meu irmão, mas o Senhor ele veio e começou agora a falar com Caim. Que agora Caim ele era uma pessoa maldita. E olha só, o pecado de Caim, ele gerou consequências no decorrer da vida de toda. Se você continuar lendo, você vai ver um pouquinho mais à frente que Caim ele vai se casar, em outras, vamos dizer, Caim ele vai ali ter filhos e os filhos de Caim vai começar a geração de Caim vai começar a se corromper. Um dos filhos de Caim agora ele vai fazer o que Caim fez. Caim matou o irmão, aí a descendência dele agora vai matar duas pessoas. Vai matar um porque pisou nele, vai matar o outro porque o feriu. E assim vai se decadendo. E nos dias de hoje, nós também não somos diferentes, não. Os nossos pecados geram consequências. Talvez o seu erro aqui, a sua descendência vai pagar pelo erro que você fez. Porque os olhos do Senhor estão atentos a todo o momento. O Senhor, ele viu quando o homem caiu no jardim lá do Éden, lá no começo. O Senhor, ele viu quando Abel cometeu o crime que cometeu, o pecado que cometeu. O Senhor viu quando Davi se adulterou. O Senhor viu também quando Davi mandou, aleluia, aquele soldado ir para frente ali para morrer, para que o seu erro não se expandisse, né? O Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele vê tudo, ele nos sonda. Ele consegue sondar o meu coração, o que passa dentro da minha mente, da tua mente, o que fazemos no decorrer dos nossos dias. Talvez escondemos do pastor da igreja a qual frequentamos, a qual congregamos. Talvez escondemos de um e de outro, mas do Senhor ninguém consegue esconder nada. Do Senhor não tem como você esconder, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. E como disse mais cedo, aqui no canal mesmo, ainda hoje o Senhor, Ele está como advogado, Ele está aí para nos advogar, para nos defender. Mas haverá um dia que Ele vai nos julgar. Ele não vai estar mais como advogado, Ele não vai estar mais como nosso defensor, mas Ele vai estar no lugar de juiz para julgar o meu pecado, para julgar as minhas obras, as suas obras. Muitas das vezes não pensamos nisso, não raciocinamos nesse porém, né? E vivemos a nossa vida da forma que bem achamos, da forma que queremos. No começo de tudo, eu me perguntei a Deus, mas por que o Senhor não interferiu quando o Senhor viu que Eva iria cair, quando o Senhor viu que muitas coisas que aconteceram, né? O Senhor não interveio, não evitou, não ajudou a evitar, não deu um alerta, não pode, eu falei que não pode, mas Deus, ele
ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que ele criou o ser humano perfeito, o ser humano se corrompeu, e ele deu ao homem, à mulher, à humanidade, né? Ele deu o livre-arbítrio. Então o Senhor, ele não vai interferir na sua vida. Se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa correta, você vai ser uma pessoa correta. Se você decidir que quer ser um marginal, que você quer ser um viciado, que você quer ser um drogado, que você quer ser o pior ser humano que possa existir, você vai ser, porque você tem o direito de escolher. Você não é obrigado a nada. Certa feita, meditando nisso, eu pensei como seria diferente se não existisse, se o Senhor não tivesse dado ao homem o livre-arbítrio. Talvez seria mais fácil, porque o homem não pecaria tanto se não tivesse o livre-arbítrio, mas tem. O Senhor deu, porque o nosso Deus, ele é sensível, o Espírito Santo dele ele é sensível, então ele não obriga você a fazer nada. O Espírito Santo de Deus, ele é diferente de Satanás. Ele não arromba, ele não te obriga a fazer nada. Embora também eu não vou dizer que Satanás te obriga a fazer as coisas, mas Satanás ele tem um dom de persuasão, ele tem um dom de convencer você que o errado é certo. Ele tem um dom de mostrar para você, de te iludir, né? Todo mundo sabe que drogas, o final dela é prisão ou é morte, mas ainda assim, quantos não entram nas drogas, não se afundam nesse mundo de perdição, sabendo que aquilo ali vai levar ele à ruína? Certa feita eu ouvi um pregador falando uma frase que é verdade. Se você parar para pensar, o Espírito Santo de Deus, ele é inteligente, ele te induz a inteligência, mas Satanás, ele induz o ser humano à burrice. E vou explicar a você por quê. Porque Satanás, ele induz você a pecar, você sabendo que é errado pecar, sabendo que aquilo vai te gerar consequências mais à frente, mas mesmo assim você vai fazer aquilo que Satanás te induziu a fazer. Drogas é o final do ser humano, é a ruína do ser humano. Todos nós sabemos, mas Satanás, ele te induz e às vezes vamos lá, vamos nos drogar. Satanás tem um dom de espalhar a burrice, né? Um pastor, uma vez, num vídeo que eu estava assistindo, falou isso, e é verdade. O Espírito Santo de Deus, ele te induz a inteligência. Ele te explica que se você viver uma vida de santidade aqui, se você viver uma vida regrada aqui, desfazendo de tudo que há desse mundo, deixando de viver os prazeres que a nossa carne pede, porque a nossa carne, ela só quer coisa ruim. A nossa carne, ela só tende pro pecado. É muito fácil você pecar, é muito fácil você viver no erro, mas viver uma vida de santidade, viver uma vida com Deus é difícil, porque você tem que abrir mão de coisas que, aos olhos do homem, aos meus olhos materiais aqui, os seus, são bons, mas o final deles, o final desses caminhos, leva à perdição e à ruína. Então é isso que essa reflexão que eu hoje, meditando lá no meu serviço, eu decidi trazer aqui hoje. Achei importante, achei um texto muito interessante, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos. Muitas das vezes achamos que o ciúmes interfere na
na nossa vida em todas as áreas, tanto sentimental como material, como em modo geral, né? Às vezes não conseguimos nos alegrar com a vitória do nosso irmão, do nosso vizinho, né? O nosso vizinho tá ali, saiu daquele carrinho velho, acabado, comprou um carro novo, você já cresce o olho, a inveja vem e você não consegue se conter com a vitória do irmãozinho ali, você começa a crescer o olho naquilo, fulano tá subindo na vida. Às vezes, né, falamos até que fulano deve estar mexendo com alguma coisa errada, porque não tem como ele ter aquilo que ele tem. A inveja, os ciúmes, ele acaba com tudo. Eu posso dizer e afirmar para você que a inveja e o tal dos ciúmes, ele é a ruína de todo ser humano, de todo homem, de toda mulher, porque acaba com tudo. Os ciúmes e a inveja conseguem destruir tudo em nossa volta. Dentro das nossas igrejas, talvez, uma pessoa canta, consagra ali, se prepara para aquilo ali e está louvando um louvor abençoado, bonito, e você, quando tem a oportunidade, quer ir lá e fazer melhor para mostrar para a igreja que você é melhor que fulano, mas, gente, adoração é para Deus. Quando você vai à igreja para adorar, você não tem que puxar a adoração para si, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que toda adoração, ela deve ser direcionada a Deus. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Glória não é para ser humano. Honra não é para ser humano. Isso tudo é para quem merece, é para o nosso Deus, é para Jesus. Muitas das vezes esquecemos disso e corremos atrás de fama, corremos atrás de aperfeiçoar o nosso louvor, a nossa pregação, para mostrar para a igreja, para mostrar para o homem que você é bom, que você sabe fazer bonito, que você consegue cantar bonito, né? Mas e Deus, onde fica nessa situação? Para onde está indo essa adoração, pensando que eu preciso cantar melhor que o irmão, eu preciso cantar melhor que a irmã, eu preciso pregar melhor que fulano, eu preciso pregar melhor que ciclano? E a adoração que devemos direcionar a Deus, onde está? Onde fica? Nos dias de hoje, colocamos muitas das vezes Deus em segundo plano na nossa vida. Muitas das vezes começamos a colocar Deus em segundo plano no nosso dia a dia. Damos mais valor ao nosso trabalho, damos mais valor à nossa casa, ao nosso carro, aos nossos filhos, né? E esquecemos que toda glória é para Deus e devemos honrar a Deus. Devemos glorificar a Ele, devemos louvar a Ele. E essa é a reflexão que eu quero deixar hoje, nessa noite, para que você possa refletir, para que você possa pensar melhor. Mas como eu vou fazer para me deixar de ter ciúmes? Como eu vou fazer para mim não invejar aquilo que o meu irmão tá conquistando? Isso tudo você consegue se libertar buscando a Deus. É Deus que arranca de nós. Só que Deus, ele não vai pegar você, você tá com inveja de fulano, vem cá que eu vou te arrancar essa inveja. Não. Ele não vai obrigar você, ele não vai fazer nada que você não queira. Para Deus fazer a obra na tua vida, para Deus arrancar algo da tua vida que te atrapalha, que te impede, você tem que dar lugar, você tem que se permitir. Porque o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele está às portas e ele bate.
Se você abrir, ele vai entrar, ele vai fazer parte de você, ele vai fazer parte da tua trajetória, da tua vida. Mas se ele bater e você não abrir, ele vai deixar você quietinho no seu canto, ele vai bater na porta do seu vizinho. Se você não der ouvidos ao Senhor batendo na porta do teu coração, ele vai no teu vizinho, vai bater lá, quem sabe o teu vizinho vai abrir e o Senhor vai abençoar ele, aí você do lado de cá que não abriu a porta para Deus te abençoar, vai começar a murmurar do teu vizinho. Vai começar a achar que ele está mexendo com coisas erradas, vai achar que tem alguma coisa errada porque ele está conseguindo vencer na vida e você não, mas muitas das vezes não atendemos, não ouvimos o Senhor bater no nosso coração, na porta do nosso coração, não escutamos o Senhor falando: filho, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu coração, para mim restaurar, para mim mudar, para mim fazer uma história diferente da que você vive, para mim rasgar essa página de derrota que você viveu até agora, escrever de novo uma página de vitória na tua vida. Muitas das vezes o Senhor está batendo na nossa porta e nós não atendemos, nós não ouvimos. Que você possa, nessa noite, refletir nessa reflexão que estou deixando aqui, que possamos despertar, que possamos nos acordar para a realidade dos dias a qual estamos atravessando, que o Senhor ele está às portas, o Senhor ele está a caminho, e os nossos pecados, as nossas transgressões, elas criam uma ponte interminável diante de Deus. É aquela ponte que começou e acabou aqui, ficou aquele vão, né? Ficou aquele vão ali que não tem como mais você seguir. O nosso pecado ele faz isso. Estamos do lado de cá e o nosso Deus está do lado de lá, e o nosso pecado ele faz essa ponte indeterminada para chegar a Deus. E no nosso pecado cria esse vale, esse vazio entre nós e Deus. E por isso que muitas pessoas caem, muitas pessoas não conseguem ficar firme ali na presença de Deus por causa disso, porque deixam que o pecado afasta. Mas como que eu vou fazer para não pecar? Não tem como, que eu e você, nós pecamos o tempo inteiro, mas o pecado que você comete, você pede perdão a Deus, Deus ele está aí para perdoar ainda, ele está perdoando, né? Mas só que tem gente que peca que agora, ele reconhece que pecou, que errou, ele vai pedir perdão a Deus, mas daqui a pouco ele está fazendo o mesmo pecado de novo, o mesmo erro, e ele continua naquela mesma vida, uma hora vai chegar ao ponto que o nosso Deus ele vai se tornar juiz, e aí? Não vai ter como mais ele te perdoar, não vai ter como mais o Espírito Santo interceder por você, porque agora ele vai nos julgar. E essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Que o Espírito Santo do Senhor, ele completa no teu coração essa palavra, que o Espírito Santo do Senhor, ele te abra o seu entendimento para que você possa entender melhor a palavra do Senhor. E que o dia de amanhã venha ser diferente, que você venha dar crédito a isso que estou dizendo, porque não digo isso para tentar comover o teu coração, porque Deus ele resiste aos soberbos. Estou dizendo isso para você porque está na palavra, está aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é o que é. O Deus a qual está aqui contido o ensinamento nessa palavra, ele é o mesmo que criou a humanidade desde lá do começo, ele é o mesmo que um dia, por causa do pecado da humanidade, ele varreu essa terra com o dilúvio, e ele é o mesmo que hoje, ele está aqui, aleluia, usando pessoas para te falar, para te despertar o arrependimento.
Ele não muda, ele não vai mudar nunca. Ele vai mudar sim um dia, que ele vai porque ele vai deixar de ser o nosso advogado e vai nos julgar, ele vai ser juiz. Um dia ele vai mudar, ele vai deixar de ser advogado para nos julgar. Fora isso, o que Deus é, ele no começo ele continua sendo a mesma coisa. Vamos refletir mais, vamos analisar mais a nossa vida. Vamos rever os nossos pecados, vamos rever as nossas atitudes e vamos prostar mais perante a Deus, vamos tentar levar uma vida de santidade com Deus, porque breve, muito em breve, o Senhor está às portas, Ele vai voltar para buscar esse povo que Ele prometeu um dia, e se você não estiver preparado, você não vai subir com Ele não. Vai ficar aqui nessa terra ainda por algum tempo para sofrer, né, com o anticristo, com tudo que a Bíblia relata no livro do Apocalipse, né, que vai acontecer quando o anticristo assumir o trono, né? Então, quem não subir lá para cima vai ficar aqui para sofrer tudo isso. Aí eu te pergunto, se hoje você não consegue perseverar, se hoje você não consegue servir a Deus, com tudo que você consegue hoje, ir para a igreja tranquilo, sem ninguém te perseguindo, sem ninguém querendo te caçando para te matar, imagina lá, quando o anticristo assumiu o seu trono, que a Bíblia for proibida ser carregada, poder ter a sua Bíblia, onde servir a Deus vai ser proibido. Se você serve a Deus, você morre. Se você não serve, você tem que servir a besta. Imagina lá, se hoje você não está conseguindo manter um relacionamento sincero com Deus, com todas as mordomias, vou dizer, que você tem hoje, imagina depois. Quando você vai ter que, se quiser servir a salvação, você vai ter que sujeitar a passar por todas as tribulações possíveis que vai ter que passar, né? Se agora está difícil servir a Deus, tá difícil, sim. É difícil rejeitar a vontade da nossa carne, sim, mas depois, lá na frente, vai ser muito pior. Que aí não vai ser só você rejeitar a vontade da tua carne, você vai ter que renegar a tua própria vida, você vai ter que sofrer na pele para buscar a Deus, você vai ter que sofrer dores, perseguições para conseguir buscar a Deus. Hoje não, hoje você pode colocar a tua Bíblia debaixo do braço aqui, eu estou indo na igreja. Daqui a um tempo isso não vai existir mais, você não vai poder carregar a tua Bíblia pelas ruas como você pode hoje. Aproveita essa oportunidade que temos. Vamos nos chegar a Deus, vamos nos prostrar mais diante de Deus, vamos tentar seguir esse caminho estreito que é o caminho que vai levar aos céus. O caminho largo deixa só para Satanás, que ele já está condenado, para ele não tem mais solução, para ele não tem mais volta, ele foi condenado lá quando ele se rebelou nos céus e Deus tocou ele dos céus para baixo, né? Ele foi condenado, para ele não tem mais jeito, mas para mim e para você ainda há uma saída, para mim e para você ainda existe uma luz no fim do túnel, ainda podemos conseguir salvação. E é por isso que o Satanás, o nosso adversário, ele tenta de todas as formas nos quebrar, nos matar, nos aniquilar, porque ele sabe que eu e você ainda temos a oportunidade de morar nos céus com Deus. Ele não tem como mais, para ele não tem mais jeito. Ele foi condenado ao inferno e pronto. Mas eu e você ainda temos uma chance, ainda podemos reverter a nossa situação. E que o Senhor nosso Deus, Ele te abençoe e te dê uma noite abençoada pela glória do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e olhe comigo nesse momento, você que está me vendo, você que está me ouvindo e quer participar dessa oração. Se você quiser
ir ali, pegar um copo com água na sua cozinha e colocar aí perto da onde você está agora nesse momento e orar com fé. Faça isso. Se você quiser pegar fotos de parentes que talvez encontrem-se desviados, necessitado da graça de Deus, né? Corra lá, pega e ore comigo nessa noite. Ore comigo nesse momento. Não sei se você vai me ver amanhã ou se você vai me ver agora mesmo à noite, né? Mas feche os seus olhos, cubra as suas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Aleluia. Oh Deus. Mais uma vez me coloco diante de Ti, ó Deus, elevando a minha voz até o Teu sublime trono, Pai. Para agradecer ao Senhor pelo dia a qual atravessamos, para agradecer ao Senhor pelo emprego que o Senhor nos concedeu, pela família que o Senhor nos propôs a ter. Também, Deus, agradeço, Senhor, Deus, por cada pessoa que está me assistindo nesse momento, que está ouvindo, ó Deus, a minha voz. Peço ao Senhor que alcance, ó Pai, cada uma delas com a Tua graça, Deus, com o Teu poder, ó Deus. Ó Deus, clamo ao Senhor, Deus, por todos, ó Deus, que precisa ser, aleluia, alcançado com a Tua graça, Jesus. Peço ao Senhor, Deus, reforçando a oração que eu fiz hoje de manhã, ó Deus, entra nos hospitais com cura, Deus, entra nas cadeias com conforto, Deus. Conforta aqueles corações que estão, ó Deus, trancafiados, Deus, atrás de uma grade, pagando pelo erro que cometeu, sim, Deus, mas ainda assim pode ainda haver arrependimento, ó Deus, dessas pessoas, Pai. Entra, Deus, nos hospitais agora curando, Jesus, renovando pessoas que foram desenganadas dos médicos, ó Deus. O Senhor ainda é o mesmo, Deus, e continuará sendo por toda a eternidade, Deus, aquele mesmo Deus que esteve, aleluia, com o nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, certos dias, ó Deus, há milênios atrás, ó Deus, que curou, que restaurou vista aos cegos, que ressuscitou mortos, ó Deus. O Senhor, creio que o Senhor ainda é o mesmo e hoje o Senhor ainda pode agir da mesma forma, porque existem ainda pessoas que crêem no Senhor, existem pessoas que acreditam, aleluia, nesse Deus a qual estamos pregando, Deus. Eu clamo ao Senhor, Deus, pela noite a qual o Senhor nos concedeu a estar atravessando. E que no dia de amanhã, Deus, se o Senhor não voltar até lá, que o Senhor possa nos dar um dia abençoado de trabalho para quem vai trabalhar, de descanso para quem vai descansar, ó Deus. Te louvamos e te bendizemos por tudo, Deus. E se alguém, ó Deus, pegou um copo com água usando, ó Deus, a sua fé, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, ungir, ó Deus, esse copo com água, que o Senhor venha visitar, ó Deus, essas fotografias, se alguém tiver pegado para orar, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, estar, ó Deus, indo de contra essas pessoas, ó Deus, que o Senhor venha estar ungindo, ó Deus, esse copo com água, ó Deus, e que o Senhor venha fazer a tua obra na vida dessa pessoa, ó Deus, que tenha fé no Senhor, que acredita no Senhor. Agradeço ao Senhor desde já, ó Deus, agradecendo por tudo, Deus, pelas lutas, pelas vitórias, pelas provas, Deus, pelos desgostos, os sorrisos, pelas alegrias e as tristezas, Deus. Agradeço por tudo, porque em tudo devemos dar graças, Pai. Agradeço ao Senhor, Deus, por tudo, Jesus. E peço ao Senhor mais uma vez, abençoe, ó Deus, a cada pessoa que está me ouvindo, que está me assistindo, Deus. Te louvo e exalto, porque o Senhor é digno de honra, de louvor e adoração, ó Pai. E toda honra, toda glória seja para Ti, ó Pai. Te louvo e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te dê uma boa noite e cubra você com todas as sortes de bênçãos, em nome do Senhor Jesus.